Olá, terceirão, bem-vindos ao menu de conteúdos. Vocês já sabem que esse é um formato diferente aqui no Centro de Mídias. Então, eu vou começar o conteúdo aqui e a professora de vocês aí na sala, a professora ou professor, irá prosseguir. Então, observem aí qual é o tema dessa nossa aula, que diz lá: Enem 2021, cronograma de estudos. E eu já aproveito para fazer a seguinte pergunta: você já fez o seu cronograma? Já começou a se preparar para o Enem? O Enem está logo aí, então não deixe para a última hora. Então, para começar, observem qual é a nossa mensagem inicial. Vocês já sabem que toda aula de projeto de vida a gente tem uma mensagem inicial, que é essa daqui, ó. Não deixe os seus sonhos serem apenas sonhos. O autor é desconhecido e vocês, inclusive, já viram essa mensagem em uma das nossas aulas anteriores. O objetivo da nossa aula é aprender a montar o seu cronograma de estudos para o Enem 2021. Então, vamos começar? A gente vai falar da importância do cronograma e, em seguida, já que essa aula é mais curtinha, são 15 minutos, a professora ou o professor aí na sala de aula vai prosseguir com vocês. Terminando o cronograma, né, fazendo esse cronograma, não só fazê-lo, mas também colocá-lo na ativa, né, praticar esse conteúdo, não deixem de compartilhar com a gente aqui do Projeto de Vida na nossa página lá no Instagram, Projeto de Vida CMSP. Então, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo. Observem aí na tela. Estudar nem sempre é uma tarefa fácil. Tenho certeza que muitos de vocês, inclusive eu, quando estava no ensino médio, sempre achava algumas matérias mais difíceis, né? Então, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, que exige disciplina, exige um esforço. Aí diz lá, manter a disciplina nos estudos é a mais difícil ainda, pois requer organização, foco e persistência. Muitas vezes o aluno começa a estudar, só que ele não consegue manter o ritmo, né? Então, ele se dispõe a estudar 2, 3, 4, às vezes até 8 horas no dia, e ele não consegue manter essa rotina todos os dias, que é o mais difícil, né? E que é justamente o que nos leva ao resultado. Então, continuando lá na tela. Nesse sentido, um cronograma de estudos o ajuda a manter a constância nos estudos, ou seja, vai te ajudar a não desanimar, a manter o ritmo até o dia da prova do Enem, que é no final do ano, normalmente em novembro ou dezembro. Eu aproveito para lembrá-los que a gente vai ter uma aula ao vivo só sobre o Enem, né? Como essa aula está no menu, você pode depois acessá-la lá pelo YouTube no nosso reservatório. Então, qualquer dúvida sobre o Enem, ela será sanada na aula ao vivo. Então, continuando a nossa aula, diz lá na tela. Quando o assunto é se preparar para o Enem, saber como estudar e administrar o tempo para cada componente curricular é essencial. Dessa forma, você não perde o foco e atinge o objetivo. Qual é o objetivo? Conseguir uma boa colocação no Enem, né? Então, o mais difícil é eu administrar o tempo. A gente sabe que, com a pandemia, os alunos têm se dividido entre as aulas remotas, né, e aquele rodízio na sala de aula. E muitas vezes, quando a gente está em casa, a gente acaba perdendo essa disciplina e esse foco, né, até porque a gente sabe que é muito mais interessante eu assistir série, eu assistir outros tipos de vídeos, né. Então, é importante eu ter essa disciplina, esse foco e organizar o meu tempo, até para que eu não me perca aí no decorrer do dia, da semana ou mesmo do mês. Prosseguindo na tela, observem, o cronograma ele é uma ferramenta de planejamento que lhe auxilia na organização dos estudos. Então, se você aí na sala de aula está se perguntando, o que é um cronograma de estudo? Eu posso fazer esse cronograma, o foco dessa aula é o Enem, né, até porque você tem um período para estudar, você tem ainda alguns meses, mas você poderia muito bem fazer o cronograma do teu bimestre, né, o cronograma de uma prova bimestral, de uma prova semestral. Você que já está na terceira série do ensino médio, se pretender
depois prestar um concurso, né, até porque a gente sabe que tem concurso para pessoas que só têm o ensino médio, você vai ter que fazer também um cronograma, né? Então, embora o objetivo dessa aula seja um cronograma para o Enem, você também pode montá-lo, né, planejá-lo, visando uma outra prova, né, de preferência uma prova a longo prazo, que você tem aí alguns meses para estudar e que não perca o foco, a disciplina, né, não deixe o cronograma para trás. Então, continuando, observe aí na tela, eu coloquei um exemplo do que você poderia fazer aí na sala de aula com o seu professor. É óbvio que isso aqui é apenas uma ilustração, né, um exemplo, e cada um de vocês vai decidir o que é o mais importante. Eu coloquei ali a carga horária, normalmente de 2 a 4 horas de estudo, até porque vocês têm as tarefas da escola, né, as atividades ainda da escola. Então, é importante você reservar um período do dia para se dedicar a essas tarefas da escola, mas também é importante você dedicar algumas horas do dia para o estudo específico do Enem, né? Então, eu coloquei ali de 2 a 4 horas de estudo. Professora, posso colocar só 1 hora, de 1 hora a 3 horas, ou de 4 a 8 horas de estudo, 6 horas de estudo? Pode. O mais importante desse modelo aqui é você não deixar de cumpri-lo. Não adianta você colocar lá que você vai fazer de 6 a 8 horas de estudo e não conseguir atingir. Você vai ficar frustrado e provavelmente você vai acabar deixando de lado o estudo, né? Você vai falar, já que não dá para eu estudar 8 horas, que é um tempo longo, né, de estudo, 6 horas, então não vou estudar mais. Então, muito mais importante do que você colocar a quantidade aqui, é você se comprometer em cumprir esse cronograma. Então, se você só vai conseguir cumprir 40 minutos, 50 minutos, 1 hora do dia, não tem problema. Mas coloque ali, não minta para você mesmo, coloque ali no cronograma aquele horário, aquele número de horas que você, com certeza, vai conseguir cumprir. Então, continuando aí no slide, observem na tela, que eu deixei para vocês preencherem, né? Vocês viram que no slide anterior, eu preenchi com as matérias que normalmente eu tenho mais dificuldade. Então, coloquei lá na segunda-feira matemática, e como eu tenho muita dificuldade em matemática, eu reservei 2 dias da semana para essa matéria. Então, eu coloquei segunda e quinta. Ah, professora, eu tenho muita facilidade em matemática e tenho dificuldade em literatura. Então, você vai priorizar aquilo que você tem mais dificuldade. Não adianta você começar pelo mais fácil, porque se você começar pelo mais fácil, quando chegar no mais difícil, você vai dormir, você vai assistir série, você vai ficar no WhatsApp. Então, comece pelo mais difícil e depois vá para o mais fácil. Por quê? Porque o mais fácil é mais prazeroso. Então, você vai fazer com tranquilidade. Então, se eu coloquei ali no quadro para vocês olharem, que é um exemplo, se eu tenho mais dificuldade em matemática, consequentemente, eu terei que estudar mais matemática. Observem que eu coloquei uma tarefa no domingo. É obrigatório colocar domingo e sábado? Não, tá? Você pode deixar sábado e domingo para você fazer alguma atividade de lazer. Eu gosto muito de ler, né? E como tem aqueles livros que caem na prova, aqueles livros de literatura, eu deixei o que eu gosto, o que é mais prazeroso para mim, uma atividade no domingo. Mas se você quiser deixar em branco, né, se você quiser reservar o domingo para fazer algo que você tem prazer e que não seja obrigatório, não há problema nenhum. Lembre-se que o cronograma é livre e aqui a gente está colocando só um exemplo. Esse quadro você vai preencher com o seu professor aí na sala de aula, tá? Não deixe de fazê-lo. A professora ou o professor que está acompanhando essa aula pode, inclusive, aprofundar mais o assunto e ajudá-los, né, cada um na sua individualidade, a fazer esse cronograma. Eu coloquei aqui aprendendo um pouco mais, mas antes da gente falar sobre isso, a gente vai assistir um vídeo
que vai falar sobre a importância da elaboração desse cronograma. Então, preste atenção. Oiê, aqui é a Lara do Resumize e eu fui convocada pelo Descomplica para falar um pouco com vocês sobre a organização que eu tive na época em que eu estudava para o Enem. Eu estudei 6 meses sozinha em casa e nesse período eu usei o Descomplica principalmente para correção de redação. Foi quando eu desenvolvi, na verdade, o gosto por estudar e eu adquiri muita responsabilidade, foi quando eu aprendi a me organizar melhor. Porque como eu estudava sozinha em casa e o Enem é uma prova muito grande, muito extensa, eu tive que ter muita organização para ver assim o que eu consigo estudar nesse tempo e estabelecer prioridades. Então, o essencial para mim foi ter um cronograma. Como o Descomplica oferece um cronograma de conteúdos para você, você pode focar em um cronograma semanal. Então, assim, quanto mais detalhado for esse cronograma, ou seja, quando você vai estudar, quando você vai descansar, o que você vai fazer nesses horários de descanso, coloca as aulas fixas do Descomplica nesse seu cronograma semanal. Então, detalha o máximo que você conseguir esse cronograma, porque quanto mais detalhado for, mais organizado vai ser, porque não vai chegar a surgir tarefas que você não estava esperando. E aí não vai acontecer aquele negócio de acumular matéria e virar uma bola de neve, porque você já vai estar esperando que aconteça alguma coisa. Então, assim, quanto mais detalhado você tiver, e principalmente se você tiver horários vagos no seu cronograma. Porque se não apareceu nada, você consegue adiantar a matéria e se aparecer alguma coisa, você utiliza o seu horário vago no cronograma para se organizar melhor. Eu desejo tudo de melhor para vocês, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Depois do Enem, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão perceber que valeu muito a pena todo esse esforço, porque a gente adquire muita responsabilidade com isso. E não deixem de acompanhar o Resumize no Instagram e no YouTube. Beijinhos! Vocês acabaram de ver um vídeo da Lara, e a Lara fala da importância dessa organização e desse cronograma. A gente vai prosseguir aqui na tela, né, até porque a gente já está quase terminando a nossa aula, que diz lá: o tempo inteiro somos orientados a estudar. Porém, estudar não é simplesmente sentar à mesa com um livro, caneta e caderno. E a Lara, no vídeo, falou justamente sobre isso. Né? Se eu não tiver uma organização, se eu não priorizar aquilo que eu tenho mais dificuldades, eu provavelmente vou me perder na hora do estudo, vou desistir e vou acabar não chegando ao final. Qual é o final? Qual é o objetivo desse cronograma? Você ir bem no Enem, né? Você ter uma boa colocação, até para que no ano que vem você possa estar na universidade. Então, assim, não é simplesmente a gente falar, senta e estuda. Né? Se eu não souber me organizar, até porque a gente sabe que no ensino médio tem muitas matérias, muitos componentes curriculares, provavelmente eu vou estudar só aquilo que eu gosto ou aquilo que eu tenho mais facilidade e não vou conseguir a pontuação necessária nas outras matérias, nos outros componentes curriculares. Continuando na tela, diz lá: definir seus horários de estudo e de descanso e saber bem como funciona a sua rotina são essenciais para que você mantenha o foco e não se perca no meio do caminho. Então, não adianta eu falar aqui para você que você tem que acordar cedo e estudar de manhã, se você prefere estudar à noite ou de madrugada. Não adianta a Lara falar no vídeo que ela estuda num determinado horário e que você deve estudar nesse horário também, porque a gente sabe que cada um tem a sua rotina e o seu horário. A gente está finalizando aqui, era essa a mensagem que a gente gostaria de falar, né, de passar, esse objetivo, e a gente aguarda o seu cronograma nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima aula.